muito boa tarde ou boa noite, conforme o local onde nos estão a ver e escutar. Hoje eu vou fazer uma experiência que, para mim, não é uma estreia, mas é quase como uma estreia. É com muito gosto que recebo aqui em minha casa o nosso amigo conterrâneo, Padre Jacinto Farias, que veio expressamente do continente para celebrar a Eucaristia, a memória, não é memória, mas em honra da sua madrinha, que precisamente neste dia comemora 100 anos. Eu veio falar com ele, não veio abordar temas que são muito complicados para mim, porque não tinha formação para entrevistar tão ilustre pessoa, mas quero falar com ele sobre o que o levou a ir para o seminário, recordar um pouco a sua infância, porque há algo que as pessoas muitas vezes se interrogam e muitas vezes perguntam aos seminaristas: porquê é que foste para o seminário? Meu caro amigo, porquê é que foste para o seminário? Olha, é muito gosto, em primeiro lugar, estar aqui na tua casa, que sempre me acolhe com muita amizade, que já vem de longa data, no tempo da minha infância, primeira adolescência, e por isso é muito gosto, e até também para poder comunicar com os que costumam ver os teus vídeos no Facebook e no teu canal. Por isso aceitei com muito gosto ter esta conversa contigo, para explicar ou contar ou responder às perguntas que me queiras fazer. Pois, exatamente a primeira pergunta que queria fazer, eu também fui para o seminário, e eu não sei porque é que fui para o seminário. O que eu senti, a determinada altura, algo se passa, e nós fomos para o seminário. Depois, a determinada altura também, existe uma escolha. Há crises próprias da idade, enquanto seminaristas, que são todos humanos, e eu não consegui ser padre como a minha mãe gostava. Tu conseguiste, e conseguiste com muito brilho, e que nos honra muito, porque não chega um padre traqueogênetes que não diga: olha aqui o padre Jacinto Farias. Portanto, o que é que há algo que nós possamos saber que te motivou a ir para o seminário? Desculpe usar te motivou, porque eu tenho tanta confiança com ele que o trato quase como um irmão. À vontade. É fácil, por um lado, é fácil responder essa pergunta. Por outro lado, é mais complexa, porque tem a ver com a fé, com aquilo que a nossa relação com Deus. No que me diz respeito, eu nunca tive outra ideia que calasse fundo na alma que não fosse ser padre. E nós não tínhamos na família ninguém que tivesse sido padre. Nós não temos na nossa família, que eu saiba, alguém que tenha sido padre. Pronto, isto nasceu comigo, de certa maneira. Antes de ir para a escola, era assim: o que é que queres ser quando fores grande? Eu quero ser padre. Se me perguntares porquê, aí está o complexo da resposta. Como é que me veio essa ideia, que eu considero quase inata na minha própria experiência de vida, aí só à luz do mistério de Deus e da sua intervenção na vida de cada um. Mas essa intuição, digamos assim, manteve-se ao longo de toda a minha vida até hoje, não é? Quando estava na escola, desde a primeira classe e nas classes mais avançadas, eu já era chamado o Sr. Padre. Os meus colegas da escola diziam o Sr. Padre, não é? E na minha família, porque eu respondia a quem quer que fosse que me perguntasse o que é que queria ser quando fosse grande, eu dizia padre. Até o ponto que os meus irmãos, e sobretudo as minhas irmãs, e até vou dizer mais, a minha irmã Maria dos Anjos, de vez em quando, porque eu era gancho, eu era teimoso, não é?
não era fácil de vergar. E então, porque era o mais novinho, talvez fosse por ser o mais novo, corresse o risco de os meus irmãos exercerem para mim uma autoridade que lhes adivinha do facto de serem mais velhos do que eu resistia, até o ponto que os meus irmãos diziam: tu és um gancho, naquele sentido que o povo diz, alguém que se é gancho é teimoso, não quebra. E eu era assim, de facto, desde miudinho. E a minha irmã, e as minhas irmãs, se a minha irmã, a Maria Luísa, que me vir ou os meus irmãos viram, mas a minha irmã, concretamente, se via esta entrevista, confirmará. Às vezes faziam chantagem. Então, tu queres ser padre e és assim gasto e teimoso? E eu respondia: porque quero ser padre, sou isso, assim. Não é? Quer dizer, que fazia parte... Não admitia que me fizesse chantagem com o facto de... Mas os colegas na escola já diziam: o seu padre, era verdade, aquilo era espontâneo. E isso faz parte do meu ser, não é? E esse é que me levou, depois, a amadurecer um processo que chegou até hoje. Ainda hoje, olhando para trás, eu teria tomado a mesma decisão, porque nunca tive alternativa. Eu estive há bocadinho com a professora Amélia, a minha professora primária, na 3ª e 4ª classe, e ela fez-me a mesma pergunta. Ela já está muito esquecida, mas ela perguntou o que é que eu fazia, e eu respondi: eu não sou pároco, nunca fui, e agora sou professor catedrático jubilado. Portanto, aquela ideia que começou quando eu tinha tenra idade foi amadurecendo, levou-me ao sacerdócio e levou-me à universidade, até ao ponto máximo da carreira académica. E a Dona Amélia perguntou-me: se não tivesse sido o que é, sendo padre, o que é que teria sido? A minha resposta foi o não saber, porque eu sou uma caminhada que me levou a este ponto e que foi sempre constante, com as dificuldades e as crises que tu mencionaste no princípio. De maneira que, porque é que eu fui para o seminário? Eu tinha uma ideia, logo, clara. Não sabia o que é que isso significava. Depois foi-se modelando. Havia o seu padre Evaristo quando era pequenino, quando era mais tenra idade, mas o padre Evaristo assustava-me. Nunca inspirou a mim uma confiança, inspirava um certo receio. Mas quando veio o padre António Leite, configurou-se a mim uma imagem de como eu gostava de ser. O padre António Leite, que é o meu padrinho do Crisma, e foi o meu padrinho do Crisma porque eu escolhi-o, porque via nele um espelho que, de certa maneira, representava o que eu gostaria de ser. Então aí consolidou-se esta intuição e como tu sabes, e a Marta há tempos me recordou, quando eu fui convidado para ser meu padrinho, porque o padre António veio para aqui quando eu tinha, julgo que 8, 9 anos, a transição dos 8 para o 9, e fui crismado quando tinha 9 anos, e foi em janeiro, portanto ele deve ter vindo no ano anterior, em 58. Exatamente, tinha 8 anos, e logo a seguir foi crismado, porque eu tenho uma que tu fizeste quando eu fiz 25 anos, o meu currículo de cristão, desde o batismo até ao sacerdócio, e estava aqui, eu fui crismado no dia 9 de salvo erro, janeiro de 1959. E portanto, fui convidá-lo eu tinha 8 anos. Portanto, 59, em janeiro, eu tinha 8 anos ainda. Porque só faço anos em maio. E quando os meus pais me perguntaram quem é que ia ser o meu padrinho, porque o crismado é que escolhe o seu padrinho, eu disse-lhes, sem mais, o seu padre, vou convidá-lo para ser o meu padrinho. Está bem, tu queres ser padre, acharam perfeitamente normal que eu fosse convidar. Agora, vai. Eu sei que um domingo
vestia a roupa de ver a Deus, que a gente vestia quando ia para a missa ao domingo, e lá fui eu. Eu já não me lembrava dessa história, mas quando a Marta disse que estava lá no arquivo, naquela salinha, na sacristia, e depois havia aquela salinha, e então estou a lembrar-me perfeitamente desse domingo. Eu era um gaiatinho tão pequenino, 8 anos. A minha avó materna dizia: és tão gafinho que não chegares a ir à tropa. E eu sou oficial da tropa. Mas nunca fizeste o serviço militar? Fiz, como capelão. Eu sou oficial, eu sou tenente. Sou tenente do exército, sou tenente na reserva, mas os meus galões... E a minha avó dizia: é tão gafinho, é tão pequenino que não chega a ir à tropa. A doutora Amélia dizia com muita graça, aqui há uns anos atrás, ela chamava o pavãozinho. Ela agora já não se lembrava, mas eu disse-lhe, aqui há uns anos atrás, eu penso que foi a última vez que a fui visitar, aqui no verão, mas eu já era padre, já foi, talvez uns 10 anos, não sei. Fui visitá-la e ela dizia assim: o pavãozinho era tão pequenino e tão bem feitinho que parecia que ter sido feito a torno. E diz: professora, você, porque é que não me disse isso mais cedo, que eu ficava assim? Mas eu disse aos meus pais: olha, vou convidar o senhor padre para ser meu padrinho. Lá fui, no domingo, cheio de personalidade. Cheguei, entrei na sacristia, a porta estava ali aberta, havia outras pessoas, a Marta diz que estava lá, e lembro muito bem que ele olhou para mim e recebeu-me com muita boa disposição. Olá, menino, então o que é que tu queres? Tens alguma coisa para me pedir? Tenho, sim, senhor. Tenho 2 coisas para lhe dizer. Uma é que quero ser padre, a outra é que quero pedir ao senhor padre para ser o meu padrinho. E ele ficou assim e não teve palavras, não teve coragem de dizer que não, e é o meu padrinho, cuja memória mantenho viva. É interessante, passados estes anos todos, o ano passado, não, há 2 anos, lá na comunidade que eu acompanho, eu não sou parque, mas tenho uma comunidade, Sim, sim. Uma comunidade que eu acompanho, e tem muitas crianças, e uma delas, desde pequenino, está como eu, desde pequenino, não sei qual é a evolução, mas desde pequenito diz: eu quero ser padre. Foi crescendo, até tem coisas engraçadas. Ele, durante a missa, naquele momento das orações, em que as pessoas podem espontaneamente dizer orações, e ele dizia assim uma vez: vamos pedir a Nosso Senhor que proteja os padres que estão em crise, especialmente eu próprio. Ele ri-me: rapaz, bem preciso da oração para superar as minhas crises. E os pais no caminho: tu foste dizer ao seu padre, foste rezar pelos padres que estão em crise, especialmente pelo seu padre. Mas olha, espontâneo foi. E esse rapazinho, há 2 anos foi crismado, e um dia chega depois da missa a ter comigo e diz mais ou menos o que eu disse ao padre António: Sr. Padre, tenho 2 coisas para lhe dizer. Vou ser crismado no dia tal, acho que era em fevereiro. E a segunda coisa, eu gostava que você fosse o meu padrinho. Eu fiquei com ele. E porque ele realmente, o padre António, que Deus o tenha no seu descanso, foi uma pessoa que representou um modelo, um exemplo de como ser padre, pelo menos na imagem que eu tinha nessa altura, que me acompanhou. Ele seguiu outro percurso, mas seguindo outro percurso, nunca, apesar disso, eu perdi a estima elevada que ele disputou na minha infância, que me acompanhou na minha adolescência, na minha juventude. Ele foi um dos meus benfeitores na minha caminhada, e tenho por ele
Quando finalmente eu consegui encontrá-lo, depois de o procurar, mas já foi nos anos finais da sua vida, várias vezes estive com ele e em que ele me contou muitas coisas que lhe iam na alma e que confirmaram sempre aquela primeira ideia. Portanto, eu tinha uma intuição. Essa intuição, esta ideia, podemos até falar numa vocação. Aliás, pode-se falar e deve-se falar numa vocação que depois se concretizou nele. E quando perguntaram, mais tarde, porque eu de facto nunca fui pároco, não é? Mas quando eu pensava numa figura de um sacerdote, eu gostava de ser como ele. Mas depois, na minha vida, e quando a professora perguntou se não fosse o que sou, isto é, professor universitário, o que é que teria sido, é que eu nunca pensei ser outra coisa. Mas foi um itinerário que foi... Não estava na minha ideia ser professor universitário, mas isso foi acontecendo. E a minha vida, no fundo, foi uma resposta a apelos. E a resposta a este apelo que vinha de dentro é o que eu considero a minha vocação e que tenho procurado manter fiel. E nos momentos difíceis, eu voltava sempre atrás, é lá. Sobretudo a grande decisão dos 12 anos, é que é fundamental. Sim, exatamente. Nós, na altura, tínhamos a impressão que o padre, seja assim, tinha ido para o seminário, era o que se falava, porque gostava de ser missionário. É verdade? Não é verdade. Quer dizer, essa impressão correu, mas não era a vocação missionária. A minha vocação é sacerdotal, pura. Pura no sentido, quer dizer, eu só queria ser padre. A ideia que eu tinha de sacerdócio era o padre António. Não era o padre Evaristo, era o padre António. O meu padrinho, que era um pároco, um pastor de almas, a catequese, a evangelização, a pregação, a sua capacidade de relação com a juventude, com todos. Este é o meu modelo. O ser missionário é interessante. Veio por outra via. O ser missionário e ser desta congregação veio por outra via. Foi a providência divina, não é? A divina providência é que nos conduz, não é? Eu tenho da vida uma visão claramente providencialista. Se não fosse Deus a levar-me, eu não estaria aqui. Não é? Ele é que vai providencialista e até, concretamente, Deus e Nossa Senhora. São o anjo da guarda também. Eu tive um episódio na minha infância. Eu tinha 11 anos e andava a brincar ali na lomba, no caminho. O caminho havia poucos automóveis. Eu brincava com os meus primos, os filhos do meu tio Serafim, que ficavam logo ao lado. Eu estava a brincar com eles. A minha vida, a minha infância era uma brincadeira, só gostava de brincar e preparar as lições da escola, etc. E fui numa destas correrias tolhido por um automóvel, pelo Sr. José Jácono, que morava ali no Alquerque. Sim, ainda tem um filho que ainda cumpriu a casa e que regressa ocasionalmente aos ginetes, fins de semana. Como é que ele se chama? José Artur. Filho José Artur. Jácono Correia, não é? José Artur Jácono Correia, que Pronto, tem uma filha também que já faleceu. Eu fui colhido pelo automóvel, ele vinha, parece que não havia com excesso de velocidade, mas atravessei de repente, havia uma mercearia ali, uma loja. Exatamente. Naquela altura, 11 anos, não sei quem é que tinha. Se calhar o Sr. Sousa. Não, acho que não era o Sr. Sousa, o Sr. Guilherme Roque. O Sr. Guilherme. Ou não, ou antes dele. Não sei. Enfim, não sei se era o Sr. Sousa, acho que já não era o Sr. Sousa. Mas eu estava a brincar com os meus primos e de repente estava a brincar ao bicho, mas a gente chamava naquele tempo. Um dos meus primos estava na casota e ele era que ia apanhar, e ele de repente aparece-me e eu atravessei a estrada. Naquele momento vinha o Sr. José Jácono com o seu automóvel e tolhiu-me. Ora, eu saltei para cima do motor, não é? Não sei como, porque o normal seria que ele me projetasse para longe. E saltei para cima do capô, do motor, e ele travou, e quando o carro parou, assim ficaram os sinais na estrada, mais do que aqui até à parede, uma coisa forte. Eu caí para a frente. Só nos últimos anos é que eu tenho contado estas histórias, e agora conto também para quem
Quem vir, precisamente a ideia vir esta reportagem. Eu tenho a noção clara, que ainda visualizo agora, de ter sido colhido nos braços, suportado nos braços de uma figura branca. Não, que eu estou a ver, na minha imaginação. E que eu sempre interpretei como anjo da guarda. Por isso eu tenho uma grande noção do anjo da guarda. Que eu penso que seja São Miguel, porque era... E essa foi uma experiência forte, não é? Pronto, eu tenho uma clara visão providencialista da minha própria vida e da história da humanidade e da Igreja. Deus, o Senhor Jesus, a Santíssima Trindade, Nossa Senhora, o anjo da guarda. Foi um momento forte. Eu também tive uma experiência já em 2009, fui envolvido num tremendo acidente de viação na autoestrada A8 à cidade de Lisboa, ali na zona de Loures. O automóvel ficou completamente espatifado, não me aconteceu nada, não fiquei beliscado, nada. E saímos, eu e o meu colega, a autoestrada ficou logo cheia de carros, as pessoas acorreram e houve alguém que disse, que me perguntou quem era o condutor, e disse, sou eu. Ui, o senhor teve muita sorte. Disse, não, respondi logo, e não foi sorte, quem me protegeu foi Nossa Senhora. Porque, de facto, o carro ficou debaixo que era um condutor enorme, não é? Um pesado enorme, que se atravessou na autoestrada, despistou-se, e interpôs-se entre o carro, o pesado, e o meu automóvel, um rail daquelas ligas metálicas. Sim. Entre o carro... E ficaste lá? Aguentou o choque do automóvel. Aguentou o choque. E a fotografia do automóvel, que depois eu tirei, eu não tirei, quem tirou foi um colega meu, depois o carro foi de reboque para um lugar, dos seguros, não é? E tem claramente a marca do rail, que ficou gravado no automóvel, precisamente na minha direção. Quer dizer, foi aquele ferro, ou aço, não é? Que aguentou o choque, porque senão nós entrávamos debaixo do carro e cortávamos a cabeça. Impressionante. Eu achei que aquilo era um sinal de proteção divina. E por isso eu disse, foi Nossa Senhora. É por isso que eu tenho esta percepção de uma visão providencialista da nossa própria história, que ele nos vai levando ao longo do caminho. Agora, eu queria ser missionário. Não, eu nunca quis ser missionário. Eu tinha um pavor à África e, sobretudo, aos leões. Aquelas histórias que contavam cabalescas e não é o ideal missionário. O que aconteceu foi que foi esta congregação que me acolheu. Porque o meu pai era um homem de fé. Um bom cristão. Mas tinha, de facto, as suas convicções, e quando veio a saber que eu queria ser padre, e sobretudo esta história interessante, que é isso talvez as pessoas, e tu, cheio de curiosidade, gostarias de saber, eu queria ser padre, pronto, estávamos na 4ª classe, eu consegui que o meu pai me autorizasse a fazer o exame de admissão à escola industrial, porque eu não estava a ver que o meu caminho alternativo fosse a lavor, não é? Eu tinha de fazer alguma coisa por a minha própria vida, e o meu pai aceitou que eu fizesse o exame de admissão à Escola Comercial Industrial em Ponta Delgado. A professora Amélia, que nos deu explicações especiais para os nossos exames, mas nesse ano, quando eu tinha 11 anos, no ano do desastre, no verão, veio um sacerdote da minha congregação fazer pastoral vocacional. E nas Furnas havia uma irmã da Sra. Antónia Aguiar, não é? Que estava casada com um sacristão lá das Furnas, que tinha dois filhos no seminário desta congregação, e tinha 2 filhas que eram freiras. E elas, a Dona Antónia falava com a sua irmã, com certeza, e a Sra. Antónia Aguiar terá dito à sua irmã que tinha um vizinho, um rapazito nos Ginetes, vizinho dela, que queria ser padre. Que o senhor padre dessa congregação viesse cá a falar. Ele veio,
no verão de 1961. E estava no Farrobo a guardar os gueixos e nesse dia à tarde ele veio falar com os meus pais. E o meu pai disse terminantemente: não, este ano não deixo ir. Ele é muito rapazinho, é muito miúdo, ele não sabe o que quer. Enganava-se, e sabia bem o que queria. Mas para o ano, se ele insistir, eu deixo ir. E quando voltei com as gueixas, não é? A minha prima disse-me: teve cá um senhor padre e que vinha buscar lá para as missões, mas o teu pai disse: este ano não deixa, ele não sabe o que é que quer, mas para o ano, se ele insistir, não quer ficar com remorso de ter contraditado a sua vocação. Foi? Ainda não. Eu durante o ano não falei, isto era no mês de julho de 1961, durante o ano eu não falei. Fiz tudo o que ele queria. Ele mandava para as vacas, para as gueixas, pronto, o que fosse necessário. E ele mandava-me às vezes, o que me gostava imenso, era que ele mandava às vezes ao ferreiro, que eram uns senhores das feteiras, não sei, uns frisados. Exato. Eram conhecidos os frisados. Algum deles está no Canadá e já encontrei. Eram os que eram irmãos. E o meu pai mandava para lá com a égua para ferrar ou com a burra. Mas o problema da burra era um caso sério. Quando tinha um cio, ela fazia mesmo. Olha, o que eu sofri com aquela burra aí era um sofrimento. Mas o meu pai mandava, eu ia, durante o ano inteiro. Ele, inclusive, comprou-me umas botas de cano, lembras-te, umas botas de cano. Eu já era um rapazinho da escola, até aí andava sempre de calções, arranjava umas calças compridas. Eu senti-me um rapaz, já um adulto, comprou-me essas botas de cano. Ai, meu Deus, quando eu via com aquelas botas de cano a andar e aquele barulhinho que faziam quando a gente andava, eu sentia-me grande. Até me comprou uma bola, ofereceu-me uma bola, porque gostava muito de jogar à bola, e não é que eu tive uma infelicidade ali nas Três Grotas, naquela curva que dá para a Lomba da Correia. Eu não sei como é que foi, um pontapé mal dado, a bola foi para cima do Poncilo e deve estar ainda lá. Ainda hoje, quando passei lá, disse: fui aqui que eu perdi a minha bola, ai meu Deus. Não é que o meu pai estava convencido que eu tinha esquecido. Quando chegou o mês de junho, eu disse: está na hora. Eu estava disposto a ir para Macau, porque correu a voz que o meu pai me dizia que não queria, mas não contasse com a sua ajuda em termos financeiros, em termos de dinheiro, porque eu não tinha, coitado, também. Não era a abundância de riqueza, mas já sabe que qualquer escudo, qualquer centavo fazia falta. Depois, quando não tinha dado estudos aos outros, também não queria, mas não queria impedir. E eu até pensei em ir para Macau, porque ouvi dizer que a Diocese de Macau aceitava meninos pobres para irem para o seminário. Estava disposto a ir. Pronto. Eu tinha uma ideia certa, insofismável, como dizem os filósofos, não é? Não tinha qualquer hesitação. Quando veio o senhor, que ainda está vivo, está na Madeira, já tem 83 anos, não é? Que me veio aqui buscar, lembra-se muito bem disso, mas o meu pai disse: mas eu não posso dar nada, não posso ajudar. Não podia, não queria. Não é? Mas ele lembra-me de ter respondido: alguém dará. E de facto, desde 62 para cá, nunca me faltou nada. E por isso é que eu fui para as missões. Não é por ideal missionário, mas a congregação acolheu-me. E por isso eu tenho uma grande gratidão por esta congregação que me acolheu. Eu não pagava mensalidades, não é? Porque não tinha dinheiro nenhum, mas nunca me faltou aquele mínimo. Pessoas davam algum dinheiro, roupa, etc. E graças a Deus cheguei até agora, mas não por causa do ideal missionário. Podíamos até dizer um certo oportunismo, porque era a única oportunidade que eu tinha. Foi-me dada esta oportunidade e aproveitei-a, tanto mais que na congregação respeitaram-me sempre. Na congregação respeitavam-me sempre. Eu era um aluno tendencialmente brilhante, no
estudos, era dos melhores, não sei se seria mesmo o melhor, em alguns momentos fui o melhor, mas eles respeitavam, e respeitavam sempre a minha, digamos assim, inclinação natural, que era mais académica, mais especulativa, e por isso, quando se tratou de ir para a Universidade Católica, eu fui o primeiro a ir para a Católica, eu fui o primeiro assistente na Católica, eu fui o primeiro doutorado na Católica, da congregação, eu sou o único professor de catedrático na Católica, pronto. Mas foi um percurso muito direito, muito certo. O meu ideal não era propriamente missionário, era sacerdotal, e a congregação permitiu isso. Pronto, a ideia que ficou, eu fui para lá para o meu ideal missionário, não é de todo verdadeira, mas também não é falsa. Porque eu já estive em África, nas missões, 8 vezes. 8 vezes. Já estive nas missões. Já fui. Mas isso a barba foi outra coisa. Não tinha. Disse, olha, se calhar agora está. Não. O deixar crescer a barba é daquelas questões de vez em quando. Apetece saber que nós temos barba e que ela cresce. E deixei crescer algumas vezes a barba. Aliás, a primeira vez que deixei crescer a barba ainda era estudante. Num verão, deixei crescer, tinha 20 anos ou 22, deixei crescer a barba. Noutra ocasião, fui à África e quando voltei, deixei crescer. Mas já estive, pronto, 8 vezes em África, nas missões. E já estive outras 2 vezes em missão também, pronto, 10 vezes que estive